Oi, pessoal, tudo bem? Então, saudade de todo mundo, né? Estamos aqui para retomar as nossas atividades. Depois de tanto tempo, né? Tá todo mundo entrando nesse ritmo. Para mim também tá sendo uma coisa nova, tá sendo diferente. Por mais que eu já tenha, né, bastante tempo de sala de aula, já contei para vocês que eu tenho mais de 20 anos de docência, mas essa experiência de lecionar virtualmente, ela é nova para mim, certo? Tanto que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com relação à qualidade desse material que eu tô criando, né? Porque eu tô aprendendo a editar vídeo, né? Isso para a geração de vocês é mamão com açúcar. Mas para mim não, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, mas se Deus quiser, isso tudo vai dar certo, né? Bom, a ideia é que a gente coloque, né, numa semana o material para vocês trabalharem e na semana seguinte nós tiremos as dúvidas. Esse tirar dúvidas, eu tô pensando em fazer da seguinte forma: no dia que é o dia determinado para nossa aula, eu vou estar online, certo? Aí a gente pode trocar uma ideia, a gente vai conversar lá pelo grupo de WhatsApp. Se vocês acham que a gente pode fazer isso pelo Zoom, né, que é um aplicativo que todo mundo pode participar, para eu poder explicar. Mas a orientação que nós temos da diretoria de ensino é que nós, ao máximo possível, enviemos atividades assíncronas, ou seja, que vocês possam acessar essas atividades no momento que for mais adequado para vocês. Então hoje é a nossa primeira aula remota, né? E para a gente iniciar, eu vou retomar um pouquinho do que a gente havia falado, o nosso último tópico que nós havíamos trabalhado antes da quarentena, né? Antes de iniciar essa problemada toda aí da pandemia. E vocês devem se lembrar que nós estávamos trabalhando com prefixos e sufixos na língua inglesa. Eu havia falado com vocês, né, que os prefixos e sufixos, eles são uma excelente maneira de ampliar vocabulário, né? Porque se você tem uma palavra, uma palavrinha primitiva, e aí você acrescenta a ela um prefixo ou um sufixo, você vai ter condições de ter 2, 3, 4, 5 novas palavras. Então, eu vou retomar os prefixos e os sufixos. Vocês devem se lembrar que eu entreguei uma folha impressa para vocês antes da quarentena, né? Então eu vou precisar dessa folha, mas de qualquer forma eu vou enviar outra, certo? Eu vou postar aqui no Moodle, ela já tá aí, uma outra folha semelhante àquela. Por que eu digo semelhante? Porque naquela que a gente tinha começado em aula, eu coloquei uma coluna com os prefixos e vocês mesmos iam acrescentando os exemplos e traduzindo. O que eu fiz agora, já que é uma forma da gente retomar o que nós havíamos começado? Eu coloquei os prefixos, os exemplos e mais uma coluna para vocês traduzirem os exemplos, certo? Então hoje a gente retoma essa questão dos prefixos e a partir da semana que vem a gente vai começar a trabalhar alguns textos, inclusive que tenha prefixos, e aos poucos eu vou introduzindo os novos tópicos da nossa disciplina, ok? Então vamos lá. Bom, nesse primeiro slide que vocês estão vendo aí, né, eu dei o exemplo do sufixo less. O less, ele é um sufixo que vai dar a ideia de falta, ausência. Então, se eu acrescento ele a uma palavrinha, vai significar que falta essa coisa. Vejam o exemplo que eu coloquei aí, olha. O sufixo less é um tipo de sufixo que transforma um substantivo em adjetivo e passa a ideia de falta ou ausência. A palavrinha casa em inglês, né, que nós vamos pegar como home, lar. Se eu coloco o sufixo less, vai ficar como homeless, ou seja, alguém sem casa, porque ele dá a ideia de falta, né? Então, olha só, sem teto, homeless. E eu coloquei aí alguns outros exemplos de palavrinhas com less. Olhem só, careless. Care, em inglês, é o verbo cuidar. Então, se você fala que alguém é careless, ele é sem cuidado, ele é uma pessoa descuidada. Da mesma forma, a palavra hope, que é esperança. Hopeless, sem esperança.
Eu poderia traduzir como desesperançoso, né? Desesperado, dependendo do contexto em que essa palavra vier. Um outro exemplo que eu coloquei foi o meaningless, porque meaning em inglês é significado. Então, se eu caracterizo uma frase, uma pessoa, uma situação como meaningless, ela é sem significado, ela é sem sentido. Da mesma forma, eu fiz com a palavrinha pain, que é dor. Então, se uma coisa é painless, ela é sem dor, o que a gente pode traduzir como indolor, certo? E o useless, que é a palavrinha, o verbo usar, use, né? Acrescido de less vai ficar useless, sem uso, ou seja, sem utilidade, uma coisa inútil. Um outro exemplo que eu coloquei para vocês foi com o over. O over, ele tem duas possibilidades de tradução. Se você pega o over enquanto sufixo ou enquanto palavra isolada, ele pode dar a ideia de algo acabado, como por exemplo, game over, que é uma coisa que vocês veem muito aí nos joguinhos de vocês, né? Bom, mas enquanto prefixo, o over, ele sempre vai dar a ideia de algo em excesso. Nós já havíamos falado isso, né, na nossa aula lá antes da pandemia. Eu tô só retomando. E um exemplo que eu lembro que eu peguei com vocês foi a palavrinha overdose, que na verdade é overdose, porque assim como várias outras palavras da língua portuguesa, né, a gente pegou o empréstimo do inglês e não nos demos ao trabalho de criar uma palavra na nossa língua. Então, overdose vem do inglês overdose, que é uma dose em excesso, uma dose excessiva, né? A gente pode ter overdose ou overdose de remédio, de droga, até de comida, né? Ou seja, a partir do momento que você teve um excesso, você teve uma overdose. Outros exemplos que eu peguei foram oversleep. Sleep é o verbo dormir. Então, se você oversleep, você dormiu demais, você dormiu além da conta, né? Então, se eu digo, oh, I overslept this morning, ou essa manhã eu dormi além da conta, né? Porque eu coloquei overslept, porque eu coloquei o verbo no passado, ok? Um outro exemplo, overspeed. Speed é a palavrinha velocidade, como vocês estão vendo aí. Então, se eu falo que um carro está em overspeed, ele está em uma velocidade excessiva, em uma velocidade acima do normal. O mesmo vai acontecer com o overload. Load é carga. Lembram que eu dei para vocês o exemplo do download e do upload? Porque quando você faz um download, você pega um arquivo que está na nuvem, né? Como é o termo que vocês usam, que se usa hoje em dia. E você down, que é a ideia para baixo, né? Download, ou seja, você baixa o arquivo. Quando você faz um upload, você pega o arquivo do seu computador e coloca ele na nuvem, né? Você envia. É quando, por exemplo, você manda uma foto para alguém pelo celular ou quando você anexa um arquivo a um e-mail. Então aí você tem um upload, que é o contrário de um download. E quando você tem um overload, já que o over ele dá a ideia de excesso, então você tem uma carga excessiva, ou seja, você tem uma sobrecarga. Essa é a ideia do overload, desculpa, essa é a ideia, né? Coloquei também o overflow, porque flow é um verbo usado para fluxo, né? Tudo que flui. Então, um fluxo excessivo, a gente vai ter uma inundação, né? O overheat, heat é aquecer. Então, se você teria um aquecimento em excesso ou interrupção, prosseguindo então. O overheat, então, vai ser um superaquecimento. Então, olha só. Como que é importante a gente saber um pouquinho de prefixos e sufixos? Eu tinha uma única palavra que é heat, calor, ou pode ser o verbo aquecer. A partir do over, né, eu pude criar uma outra palavra. Ou então, pensando por parte do prefixo, com um prefixo acrescido a sleep, a flow, a dose, a heat, eu consegui dar a todas essas palavras um significado semelhante, que é a questão do excesso. E eu quis colocar aí para vocês também um exemplo agora um pouquinho diferente dos outros. Aqui eu peguei uma única palavra, né, que é happy, que é a palavra feliz em inglês,
e acresci a essa palavra alguns prefixos e sufixos para vocês verem como que a gente vai, a partir de uma única palavra, ter várias outras. Então, olha só, o N, ele é um prefixo de negação. Então, se eu acrescento ele ao happy, que é a palavrinha feliz, eu vou ter o unhappy, que é infeliz. Se eu pego o ly, que é um sufixo formador de advérbio, ele sempre vai dar a ideia, na verdade o sufixo ly, ele sempre dá a ideia, ele relaciona-se ao sufixo mente na língua portuguesa. Então, se eu tenho happy, feliz, eu tenho happily, felizmente, certo? E aí, na terceira palavrinha que está aí no exemplo, eu peguei o que é o prefixo de negação, e o ly, que corresponde ao sufixo mente, e criei unhappily, que vai ser a palavra infelizmente. Peguei depois o sufixo ness, que ele é formador de substantivo, né? O ness, ele é formador de substantivo a partir de adjetivo. Então, se eu tinha happy, que era feliz, agora eu tenho happiness, que é felicidade. E voltando ao acrescido do ness, que é o era o prefixo de negação, mais o ness, que é o sufixo formador de substantivo, eu vou ter unhappiness, infelicidade. Então, quando você olha para vocês verem, eu destaquei os sufixos aí, os prefixos de vermelhinho. Olha como que a partir de uma única palavra, que é o happy, eu pude criar várias outras palavras. Na verdade, eu não criei, essas palavras existem, né? Mas eu digo que eu consegui ampliar o meu vocabulário a partir do momento em que eu tenho noção de prefixos e sufixos, dos significados desses prefixos e desses sufixos. E aí, nós temos a gente tem dois sufixos bem especiais, né? O primeiro deles é o ing. O ing tem muita gente que relaciona ele ao gerúndio, né? O ando, endo, indo. Na verdade, nem sempre o ing está relacionado a gerúndio. O que acontece? Vai depender do contexto. Eu sempre digo isso para vocês. Palavras, para serem traduzidas, você precisa sempre observar o contexto, porque uma mesma palavra em contextos diferentes, ela pode ter traduções diferentes, ela pode ter significados diferentes. E isso está muito relacionado com essa questão do ing, porque dependendo do contexto, uma mesma palavra vai ter significados diferentes. Lembra que eu falei agora, né? Que a gente costuma pensar que ele está relacionado só ao gerúndio, né? Na verdade, o ing é utilizado para fazer um tempo verbal que é chamado de present continuous. O que é o present continuous? É o presente contínuo. É um tempo verbal que é usado para ações, para a gente manifestar ações que estão ocorrendo no momento da fala. Por exemplo, we are studying English. Certo? Nós estamos estudando inglês. You are paying attention on me. Você está prestando atenção em mim. Eu acrescentei o ing ao verbo, certo? Bom, só que agora vamos olhar esses exemplos que estão aí no slide. Olha só. Adam is reading an interesting book. Nesse caso, eu tenho um verbo no presente contínuo, né? No present continuous. O Adam está lendo um livro interessante. O que marca para mim que isso é o present continuous, né? É a própria estrutura da oração, porque eu tenho aí, ó, is reading. Eu tenho o verbo to be, né? Acompanhado do verbo com o ing. Então, o Adam está lendo um livro. Mas observem que na frase de baixo eu já não vou poder ler essa palavrinha reading como lendo. Olhem só. A good reading is essential for your brain. Uma boa leitura é essencial para o cérebro. Se na primeira frase eu traduzi reading como lendo, já nessa segunda a tradução de reading é leitura. Aqui ela formou um substantivo. O mesmo vai acontecer com o verbo swim, que é nadar, né? Se eu falo, por exemplo,
I am swimming. Eu estou nadando. Mas se eu digo swimming is a complete sport. Natação é um esporte completo. Então o swimming, ele pode ser traduzido como nadando e ele pode ser traduzido como natação. Assim como eu coloquei nesse exemplo aí da palavra reading, que é leitura. Observem o terceiro exemplo que eu coloquei. Do you know where are my reading glasses? Você sabe onde estão os meus óculos de leitura? Na verdade, o reading aí, ele assumiu uma função de classificador, de modificador, né? Ele está atribuindo uma característica para a palavrinha óculos, que é glasses. Então também é diferente de lendo na primeira oração e é diferente também de leitura na segunda oração. E por último, please stop reading. Your voice is too loud. Por favor, pare de ler. Sua voz está muito alta. Então, nesse caso, o stop reading a gente não vai ler, traduzir como pare lendo. Não, é pare de ler. Você tem aí a possibilidade, ou o que a oração nos conduz, é a traduzir esse reading como um verbo no infinitivo. Isso porque alguns verbos, como é o caso do stop, eles permitem que o verbo que vem depois dele venha acrescido do ing. Não vou entrar nesse detalhe agora para não confundir vocês. Mas olha só, uma única palavrinha que é reading, ela pode ser traduzida como lendo, leitura, de leitura e ler. Tá vendo? Então o contexto é muito importante na tradução das palavras. E no caso do ing, principalmente. Então não memorizem, não coloquem na cabeça de vocês que ing é gerúndio. Pode ser, vai ter orações que vai ser, mas em outras não. Então sempre fique atento ao contexto. Bom, o mesmo vai acontecer com o sufixo ed. O ed, via de regra, ele é a partículazinha que leva os verbos para o passado. Na verdade, os verbos regulares. Então, olha só. I play, eu jogo. I played, eu joguei. I played, né, gente? Então, I play, eu jogo. I played, eu joguei. Certo? Vamos pensar um outro. I like, eu gosto. I liked, eu gostei. Então, no caso do like, a gente nem precisa acrescentar o ed, porque como ele já termina em e, basta acrescentar o d, não é verdade? Agora, olhem só, nem sempre significa que se uma oração tem um verbo com ed, que o tempo verbal dessa oração é o passado. Pode ser até futuro, dependendo do que vem mais ali naquela oração, certo? Olha só, vamos para isso que eu falei para vocês, para comprovar isso, que pode ser até futuro. Vamos lá na última oração que eu coloquei nesse slide aí, ó. All the programmed activities will be done. Todas as atividades programadas serão feitas. Neste caso, o ed foi usado em programmed, na palavrinha programadas, para caracterizar a palavra activities, atividades. Então, aí ele tem função de modificador, de adjetivo. Eu tô indo de baixo para cima, né? Já na do meio, olha só. Paul programmed my computer last night. Aqui sim nós temos o simple past, nós temos o passado. O Paul programou meu computador ontem à noite. E na primeira, many activities were programmed last night. Muitas atividades foram programadas ontem à noite. Nós temos a voz passiva. O que é voz passiva? É quando você usa o verbo to be mais o verbo principal no particípio, né? O particípio, no caso do verbo programar, também é feito com ed, porque ele é um verbo regular, certo? Bom, então, eu retomei, né, isso que a gente tinha iniciado na semana, nas nossas aulas antes da quarentena, porque se eu começasse já com uma matéria nova, né, ou mesmo se eu já trouxesse um texto com prefixos e sufixos, alguns de vocês poderiam ficar assim meio perdidos, né? Então eu quis fazer essa retomada. Reparem que eu fiz isso assim de uma forma
breve, né, para não cansar vocês. E eu quero que vocês, além de ver, de assistir essa aula que eu tô postando aqui, que vocês acessem a folhinha que eu mandei, certo? Quem já tem ela, quem não perdeu aquela folha lá do início do trimestre, né, da primeira etapa, pode continuar nela, tá? Pode dar sequência naquela folhinha. Quem porventura perdeu, às vezes ficou lá na escola, vocês vão completar nessa que eu estou mandando agora para vocês. Inclusive eu estou mandando ela em formato editável, tá bom? Tô mandando em formato editável para que vocês possam preencher e mandar para mim. Bom, então hoje a nossa aula, ela teve essa finalidade de retomar os prefixos e os sufixos que nós iniciamos antes da quarentena, para que a gente possa, a partir de agora, dar sequência nos nossos tópicos, né? Inclusive nesse e nos próximos, tá bom? Semana que vem eu tô aqui para tirar as dúvidas, mas estou disponível pelo Zap também, por e-mail. E vamos ter coragem, vamos ter fé, vamos nos esforçar, que essa experiência está sendo nova e difícil, não só para vocês, para todos nós. Mas se Deus quiser, nós vamos tirar isso de letra, né? Vai ser uma experiência engrandecedora, nós vamos aprender muito e no final tudo vai dar certo, tá? Beijo para todo mundo, até semana que vem.